Bom dia, pessoal. Hoje eu vou dar uma explicação no conteúdo antigo que eu tinha deixado para vocês de regionalização mundial. O anterior eu já tinha explicado, né? Já coloquei o de América também para vocês. Só lembrando, é, essas explicações eles já estão no Google, já estão lá no link que vocês estão comigo, tá? Bem, a regionalização mundial a gente vai falar um pouco sobre a mudança no desenvolvimento das relações no mundo, e a gente vai conseguir perceber que durante esse tempo todo de modificações de relações, sempre vai ter países mais ricos e países mais pobres, tá? Durante esse período não vamos ter nada assim exorbitante que mude completamente o cenário, tá? Os países ricos sempre acabaram sendo os mesmos durante o tempo, e com o passar dos anos, alguns índices foram criando para a gente poder perceber a diferença entre um e outro. Bem, começar então pela divisão política, né, mais comum, que é o da Guerra Fria. Só lembrando, a Guerra Fria ela começa no ano de 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Quando essa Guerra Fria acaba, nós temos um mundo dividido em duas ideologias. De um lado, o capitalismo, de outro, o socialismo. O capitalismo era comandado pelos Estados Unidos e os países que se aliaram a ele após a Segunda Guerra, e o socialismo era comandado pela União Soviética e os países que se aliaram a eles. Dentro da Europa, a aliança ela não foi feita de forma, vamos dizer, simplificada. Ela passou a existir, essa aliança, a partir do momento em que o país chegou lá. Então, por exemplo, a União Soviética chegou na Polônia. Então, a Polônia automaticamente se tornou socialista. Ela não teve opção de ser capitalista ou socialista. Ela simplesmente se tornou. Os Estados Unidos chegou na Bélgica, então os Estados Unidos automaticamente fez com que a Bélgica se tornasse capitalista. Ela não teve a predisposição de ser socialista, não. Por que isso? Porque conforme cada um desses países chegavam, avançavam em direção à Alemanha, eles foram pegando os aliados. Então, os Estados Unidos ele entra pela Itália, enquanto que a União Soviética vai entrando pela Hungria, Polônia, até chegar ao centro, que é Berlim, e com isso terminar a Segunda Guerra. O único lugar que foi dividido foi a Alemanha, que foi dividida em 4. Foi dividido para a União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido e França. Foi a única. Como Reino Unido, França já se tornaram capitalistas, então esse espaço aqui vai direto para o lado capitalista, do lado dos Estados Unidos. E fica só uma pequena porção para o lado da União Soviética. Tá? Então o mundo, nesse momento, ele vai ser dividido em duas ideologias, capitalismo e socialismo. Por que ideologia, professora? Porque o socialismo ele é uma ideologia, ele não é um sistema político, ele é um sistema ideológico, onde as pessoas pensam que a melhor forma dela coexistir é quando todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos, todo mundo tem a mesma forma de sobrevivência, né? E dentro da ideia socialista, para você ter uma sociedade digna, um país digno, as pessoas têm que ter o direito da mesma forma. Não pode ter uma pessoa com mais do que outra, como no capitalismo. Bem, essa parte eu já cheguei até a explicar para vocês, então vou falar rapidamente, tá? Essa regionalização ficou dividida em 3 mundos. Primeiro mundo são os países capitalistas desenvolvidos, ou seja, seriam os capitalistas ricos. Quem são eles? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, que a gente chamava de Inglaterra, França, Japão, Austrália. Então, esses são o primeiro mundo. O terceiro mundo seriam os grupo de países capitalistas subdesenvolvidos, ou seja, os pobres da América, os pobres da Ásia, os pobres da África, os pobres da Oceania. E
o último grupamento, que a gente chama de segundo mundo, que é o grupo dos países socialistas ou de economia planificada. O que é uma economia planificada? É uma economia em que tem um plano quinquenal, ou seja, um plano de 5 em 5 anos, onde o sistema, né, onde a União Soviética, vamos dar o exemplo dela, escolhe um setor para ter mais investimento do que o outro setor. Então, por exemplo, vamos dizer que no ano de 1950 eles resolveram investir na agricultura. Então, eles vão passar 5 anos investindo direto no setor agrícola, ou seja, melhorando, aumentando o mercado, aumentando o dinheiro, aumentando a produção. Depois desses 5 anos, eles resolvem fazer investimento na indústria de base. O que é a indústria de base? Siderúrgica, metalúrgica, petroquímica. Indústria de geração de energia. Então, eles vão começar a investir nisso. Então, são planos quinquenais ou o que a gente chama de economia planificada. Planificada vem de plano. Então, ele tem um plano para crescimento daquele setor durante 5 anos. Bem, dentro disso, né, nós vamos ter a ideia do critério do sistema político econômico socialista, que é a economia planificada, ou, como eu estou falando aqui, do desenvolvimento econômico, que é o crescimento do capitalismo. Quanto mais dinheiro, mais rico ele é, então mais desenvolvido ele seria. Só que só uma coisinha, não tem como um país subdesenvolvido se tornar desenvolvido, ou seja, um país pobre se tornar rico. Por quê? Por causa da grande quantidade de empréstimo que esses países subdesenvolvidos vão pegar. Muitos desses países não vão ter dinheiro e vão pegar muito dinheiro junto ao FMI, ao Banco Mundial. Essa dívida que eles vão ter vai fazer com que na década de 80, que foi o que a gente chama a década perdida, porque os sistemas capitalistas e socialistas eles vão começar a quebrar. Então, muitos desses países, né, vão começar a contrair dívidas imensas na década de 60 e 70 e não vão ter como pagar. Então, o que acontece? Como a década de 80 foi o que a gente chama de década perdida, é uma década onde tem muito endividamento, o capitalismo e o socialismo estão quebrando, esses países grandes, como Estados Unidos e União Soviética, também vão quebrar, vão ter problema. Esse problema vai gerar, principalmente para os Estados Unidos, a necessidade de cobrar a dívida externa que esses países, como o Brasil, como Angola, como o México, como China não, desculpa, falei besteira, como Moçambique e outros países têm. E esses países, então, que faziam parte dos países do terceiro mundo, vão ter que se virar para pagar alguma coisa. É o que a gente fala de pagamento da dívida, pagamento dos juros. Então, ou seja, eu devo 1 milhão. É igual cartão de crédito. Eu devo 1 milhão, só que eu vou pagar 100 mil, porque aquele ali é o mínimo que eu posso pagar. Isso é os juros. É igual o cartão de crédito. Eu devo 1.000. Aí vem lá escrito, pode pagar R$150, que é o valor mínimo. Então, pago só 150. Só que a cada vez que eu pago R$150, a minha dívida vai aumentando. A mesma coisa acontece com a dívida externa. Cada vez que eu pago só os juros da dívida externa, minha dívida vai aumentando. Então, quando chega na década de 80, muitos desses países do terceiro mundo estão começando a contrair dívidas imensas e a situação de subdesenvolvido ela continua. Então, por isso que eu digo, um país subdesenvolvido ou de terceiro mundo, ele jamais consegue chegar à ideia de desenvolvido, porque a dívida que ele tem é muito grande. Essa situação vai do fim da Segunda Guerra até o ano de 1889, quando tem 88, desculpa, quando tem a queda do Muro de Berlim. Então você tem uma modificação da estrutura política. A queda do Muro de Berlim é o quê? É o povo da Alemanha oriental dizendo que não quer mais permanecer como parte do segundo mundo. Ou seja, eles não querem mais continuar socialistas. Então, esse Muro de Berlim é o símbolo de que a economia planificada e o socialismo está acabando. Bem, essa daqui é a divisão do mapa,
né? Em vermelho você tem os países do segundo mundo. Aqui você tem Cuba, tem Nicarágua, que também são, dentro da América Latina, países do segundo mundo. Aqui na África você vai ter alguns países, como Argélia, como Congo, como Angola, Moçambique, que também fazem parte do segundo mundo. Você tem os países do primeiro mundo, que são esses em amarelo, ó, que são justamente o que hoje a gente chama de países ricos ou países desenvolvidos. E em verde, os países do terceiro mundo ou subdesenvolvidos. Bem, o que é a expressão terceiro mundo? Ela foi criada em 52 para designar os países que apresentavam atraso social, econômico, científico e tecnológico. Quem são esses terceiro mundo? São países que basicamente sobrevivem da agricultura, da indústria de base, que é a siderurgia, metalurgia, petroquímica, da indústria intermediária, que é autopeças e mecânicas, e um pouco da indústria de bens de consumo, mas aquela indústria de, por exemplo, montagem de geladeira, montagem de móvel, entendeu? Indústria sem nenhuma tecnologia muito avançada. Então fica para esses países a agricultura e algum restinho de indústria, que sejam indústrias que não vão dar muito lucro, muito dinheiro, tá? E essas nações são basicamente da América Latina, África e Ásia. É uma área de interesse das duas potências, por quê? Porque elas querem área de influência. União Soviética e Estados Unidos, eles não brigam pela destruição do mundo. Porque muita gente sempre falou, a Guerra Fria, a qualquer momento, pode ter explosão da bomba. Em nenhum momento eles quiseram explodir bomba nuclear. O objetivo foi sempre conseguir aliados no cenário mundial. Amigos, vamos assim dizer, para fazer com que o sistema dele cresça. Então, por exemplo, no auge da Guerra Fria, nós vamos ter algumas guerras declaradas. Primeira guerra declarada, Irã e Iraque. O Irã vai se associar aos países socialistas, à União Soviética, e o Iraque aos Estados Unidos. Cuba, né? Cuba vai se aliar à União Soviética, enquanto que o Afeganistão vai se aliar aos Estados Unidos. Guerra do Vietnã é uma guerra em que os Estados Unidos se mete, mas na verdade o Vietnã estava recebendo ajuda da União Soviética. Guerra das Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Ou melhor, Coreia do Sul, Estados Unidos e Coreia do Norte, União Soviética. Então, são guerras estratégicas onde os países brigam entre si e eles não se metem, eles ajudam com armas e dinheiro. Então, é assim que vai ser a guerra, tá? E por isso o nome Guerra Fria. Porque a guerra, ela não acontece entre as potências. Ela acontece entre os aliados. Porque se União Soviética e Estados Unidos brigassem entre si, nós teríamos a extinção do mundo. E o objetivo não é extinguir o mundo. É que o mundo continue, mas que a força principal vença. O que acontece na década de 80? Com a queda do Muro de Berlim, que é o fim, assim, a demonstração do fim da Guerra Fria, a União Soviética começa a quebrar. Mas não quer dizer que apenas o socialismo quebrou. O capitalismo também, só que tem uma diferença. O capitalismo, ele buscou uma coisa chamada neoliberalismo, que é o retorno do liberalismo, só que com uma nova cara. Para quê? Para o capitalismo sobreviver. O que é o neocapitalismo? É a privatização de empresas. Tá? Então, todas as empresas estaduais, elas vão ser vendidas para empresas particulares. A princípio parece bom, só que tem um problema. Nos países desenvolvidos, a privatização, ela é a venda das empresas nacionais para empresas do próprio país. Nos países do terceiro mundo, a privatização, ela é feita à venda para países estrangeiros. Então, vou dar um exemplo. Vale do Rio Doce. Ela foi privatizada na década de 90, só que quem compra ela é uma empresa chilena. O certo para a gente ter um lucro
a gente sair bem dessa briga seria Vale do Rio Doce ter sido vendida para uma empresa nacional. Vamos dar um exemplo, uma Votorantim. Mas não, ela foi vendida para uma empresa estrangeira. Então, quando você vende uma empresa para uma empresa, vende a sua empresa nacional para uma empresa estrangeira, o lucro é todo enviado para essa empresa. Então, hoje, né, depois de vários anos, em 2020, a empresa Vale do Rio Doce pertence a uma empresa norueguesa. Então, essa empresa, ela tem todo o lucro. Então, se tem um dano ambiental, eles não fazem nada, que foi o que aconteceu há pouco tempo com Brumadinho, com Mariana. Tá lá, tudo destruído. Por quê? Porque como ela não é uma empresa brasileira, ela não se preocupou em fazer nada. Então, esse é um dos lados ruins. E o segundo lado ruim é que o lucro que essa empresa tem hoje, ele é todo investido na própria Noruega, é todo mandado para lá. E o que a Noruega, a Islândia e outros países fazem para resolver essa situação? Dá dinheiro para a nossa nação para tentar evitar o desmatamento da floresta amazônica, é a alternativa deles, tá? Então, não é uma coisa positiva a privatização, mas enfim, aconteceu. Nessa época foi privatizado só setores industriais essenciais, como o Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Então, as outras siderúrgicas Atlântica, as outras siderúrgicas, as outras empresas. A única empresa que não foi privatizada é a Petrobras. Aí todo mundo fica, privatiza logo a Petrobras, não sei o que lá. Por que a Petrobras não pôde ser privatizada? E muita gente fala em privatizar e ela não é. Por quê? A Petrobras, ela é uma empresa de petróleo, só que o petróleo brasileiro que é explorado, ele é todo do mar, ele é marítimo. E quando você explora o petróleo do mar, você está explorando o petróleo do país e não o petróleo de uma pessoa. O mar, ele tem uma quantidade de quilometragem, né, que é litoral do país. Então, se você privatizar a Petrobras, aquele direito, quem tiver dono também tem o direito ao mar ali. Então, automaticamente, aquele mar passa a ter dono. Entende? Não sei se vocês conseguiram entender. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, todo o petróleo que é descoberto é na terra. Então, por exemplo, eu estou cavando, descobri petróleo no meu quintal, então aquele petróleo é meu. Eu posso extrair ele, posso vender, posso utilizar do jeito que eu quiser. Ele é meu. Quando eu exploro o petróleo do mar, eu estou explorando o petróleo do país. Então, se eu vendo para uma empresa chamada Shell, né, ou vendo para uma empresa chamada Exxon, eu estou vendendo para uma empresa de outro país. Então, outro país tem direito sobre o mar do meu país. Então, é uma questão muito estratégica, é uma questão um pouco diferente, não é tão fácil. Por isso que ao invés de privatizar a Petrobras, eles vendem a concessão da exploração, vendem a concessão da distribuição, né? E agora eles estão querendo vender a concessão das refinarias. Então, ele não vende a empresa Petrobras, mas vende a concessão. Que a concessão ele pode. O que é a concessão? Eu concedo permissão para você explorar o petróleo que está saindo. Eu vendo para você a concessão de pegar o petróleo, eu transformar ele, no caso Brasil, e depois você retirar e você distribuir para o posto de gasolina que você quiser. Isso a gente pode fazer. Então, é por isso que não é privatizada. É diferente dos demais, tá? Porque a Vale do Rio Doce é exploração de minério do território. Então, você pode fazer, tá? Então, tem esses dilemas, por isso, essa dificuldade. Bem, então, o neoliberalismo parte primeiro, né, da privatização. Então, muitas empresas foram privatizadas. Outra coisa, retirada do poder do governo, ou seja, do presidente, na administração do dinheiro. Então, os particulares passam a administrar, tá? Outra coisa que aconteceu. Bem, depois disso, vem a divisão por nível de desenvolvimento econômico, que é o que vai acontecer pós-Guerra Fria. Então, acaba aquela ideia de primeiro, segundo, terceiro mundo e começa a vir a ideia de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Hoje, nós vivemos o que a gente chama de nova ordem mundial,
A princípio, essa nova ordem mundial, assim que acaba a Guerra Fria, ela se torna uma ordem unipolar, que tinha uma única potência grande, que era os Estados Unidos. Por que ele era a única potência grande assim que acaba a Guerra Fria? Porque os Estados Unidos têm poder econômico, poder político e poder militar. A União Soviética tinha isso tudo, só que o poder político da União Soviética ele começa a quebrar. E com o passar do tempo, aí sim a gente vai ter uma guerra mundial multipolar, que é a divisão em várias áreas de poderes. Quem são essas áreas de poderes? Estados Unidos, União Europeia e Japão. Então a gente passa a ter 3 áreas de poder político e econômico mundial. Só que a única potência militar é os Estados Unidos nessa época. E a Rússia, professora? A Rússia não é mais União Soviética e o maior poder da Rússia, nesse momento, assim que acaba a Guerra Fria, é militar. A Rússia vai ter que refazer a sua estrutura econômica toda, tá? Hoje em dia, ano 2020, a Rússia voltou a ser uma potência política e militar. Econômica, não tanto quanto os demais, mas, mesmo assim, ela faz parte do G8. E depois a gente vai falar um pouco. Esses países vão se destacando pela produção tecnológica e bélica, né? Científica e tecnológica comum. Tecnológica bélica é o quê? É melhor armamento cada vez possível. Se você vê hoje em dia filmes de James Bond, filmes sobre, ou seriados sobre a questão de armamento, você vai ver que o Reino Unido ele se transformou numa grande potência militar bélica e de espionagem também. Nós temos vários países que são potências científicas e tecnológicas, dou exemplo da China, Japão e Coreia do Sul, tá? Que são as grandes potências tecnológicas hoje em dia, ultrapassando inclusive os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele fica tão preocupado com outras questões que no caso, se esquecem do desenvolvimento científico e tecnológico. Vou dar um exemplo do que a gente está vivendo hoje. Em alguns anos atrás, a gente acharia inconcebível pensar que os Estados Unidos teria tantas mortes e tantos casos de coronavírus. Por quê? Porque os Estados Unidos sempre foi a grande potência científica e tecnológica. Investiam sempre muito dinheiro principalmente na questão biomédica, em descobrimento de vacinas, descobrimento de remédios. Hoje, você vê que os Estados Unidos não é essa potência científica e tecnológica que a gente pensou alguns anos atrás, né? Por quê? Esse avanço de casos de coronavírus, esse avanço de morte, mostrou que eles são, sim, como qualquer país. Eles estão, sim, suscetíveis a qualquer doença, né? Você vê que os avanços para a descoberta de vacinas, é só pegar hoje, ler, né, qualquer revista científica ou ver o jornal, está na mão da Inglaterra e na mão da China, não dos Estados Unidos, né? A possibilidade de uma descoberta está na tal da vacina Oxford, que é a vacina feita pelo Reino Unido junto com o Brasil. E tem uma outra possibilidade, que é uma vacina entre China e Brasil. E onde está os Estados Unidos? Está perdido. Por quê? Porque o atual presidente, ele largou de mão disso, né, pensando, nós somos a potência, nós estamos acima de tudo. Não é assim. Porque enquanto eles estavam lá, maravilhados com outras coisas, outros países foram crescendo economicamente. E hoje, economicamente, cientificamente, tecnologicamente. E hoje os Estados Unidos não pode nem ser considerado uma potência econômica por causa do avanço da China economicamente, que tem vários parceiros, várias produções, muito maior do que o próprio Estados Unidos. Então, hoje o nosso cenário 2020 é muito diferente do que ele era no pós-Guerra Fria, quando os Estados Unidos era superpotência, quando os Estados Unidos, até o início dos anos 2000, eram a grande potência mundial, econômica, política e militar, tá? Bem, continuando. Esse é o atual mapa, né? Esse atual mapa ele faz uma divisão diferente entre países do norte
que são os países desenvolvidos, são todos esses aqui, junto com a Austrália e a Nova Zelândia, que está aqui. E esses países de rosa baixo são os países subdesenvolvidos, tá? Uma coisa que a gente sempre reclama dessa divisão de mundo é que nessa divisão de mundo, Rússia, Polônia, Ucrânia, Cazaquistão, países que economicamente são inferiores a, por exemplo, a economia do Brasil, eles se encontram como países desenvolvidos, países do norte. Isso por quê? Por conta da questão do mapa, né? Por quê? Porque são países da Europa e como são da Europa, então acham que tem que estar na porção dos países do norte, mas na verdade são economias muito mais fracas do que a do Brasil, do que a do próprio México e nem se fala da China. Então esse mapa daí, ele sempre foi muito polêmico, né? As pessoas sempre discutiram muito. E a gente faz o quê? A busca por uma nova classificação. Para tentar reverter aquela situação ali, começaram a criar uma coisa chamada países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Quem são os países em desenvolvimento? Brasil, México, China, Rússia, né? Que são países que têm uma alta industrialização. Aí entra também a ideia da Ucrânia, Romênia, né? Que tem um alto desenvolvimento econômico, mas socialmente estão abaixo. Os países que têm intensificado a sua industrialização e investido em tecnologia foram denominados países em desenvolvimento ou emergentes. Quem são esses? China, Rússia, Índia, Brasil, México, Argentina, Chile, Nigéria, África do Sul, Malásia, Coreia do Sul. Diga-se de passagem que hoje, em ano 2020, Coreia do Sul, Índia e China estão em um outro patamar econômico, diferente de países como o Brasil, ou a própria Argentina, ou o próprio México. Porque esses três países, eles começaram a desenvolver a ideia da descentralização da indústria e da ideia de criação de cartéis e trustes cada vez mais e mais gigantescos, né? A Índia possui um grupo chamado Grupo Tata, que é um dos maiores grupos, que comprou inclusive a Rolls-Royce. A Coreia do Sul tem empresas gigantescas como a Kia, a Samsung, né, que são empresas magnânimas, né? Então você tem todo esse desenvolvimento industrial, econômico imenso. A Coreia do Sul, além dele ter esse desenvolvimento econômico mega, ele também tem um alto desenvolvimento social, uma educação maravilhosa, né? Ou seja, ele se encaixa aqui como emergente, mas hoje eu já posso ver a Coreia do Sul em um outro patamar que é muito semelhante ao país desenvolvido, tá? Bem, o que mais? Vamos passar. Aqui a gente vê as áreas de influência diferenciadas, né? Aqui já botando a Rússia, a China, a Índia, o Brasil, o México, em um outro patamar de país, que são os países em desenvolvimento. Bem, o G8 é a Rússia. O que é o G8? Na verdade, o número é G7, que é o grupo dos países mais ricos do mundo, que tem Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Itália. E colocaram a Rússia por conta da questão militar. Então, a gente recebe o nome G8, que é o G7 mais a Rússia, por questão estratégica, tá? Por quê? Por causa da questão militar da Rússia. Não tem a ver com a questão econômica, tem a ver com a questão militar. Como a Rússia, militarmente, é a segunda potência junto com os Estados Unidos, resolveram colocar G7 mais a Rússia, então criou-se o G8. Bem, aí em 2017 teve esse problema aqui, que é o problema da anexação da Crimeia pela Rússia, tá? Mas voltou a ser chamado de G8, só para você entender. Aqui tem todo o desenvolvimento, tá? Eu não vou ler, isso aqui vocês podem ler. Aqui, esse aqui no dia 1 de junho de 2017, 5 dias após o fim da cúpula do G7, Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo Climático Mundial,
que visa reduzir a emissão de gases do efeito estufa e diminuir os efeitos nocivos do aquecimento global das mudanças climáticas resultantes dele. Na verdade, o Trump, ele é aquele tipo de presidente que para os Estados Unidos ele é péssimo. Porque ele por se achar melhor, ele está tirando tudo aquilo que foi construído pelos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos criou o G8, o G7, os Estados Unidos ajudou a criar a ONU, os Estados Unidos ajudou a criar a Organização Mundial de Saúde, e o Trump está destruindo todo aquele trabalho. Por quê? Porque os Estados Unidos sempre foi um país a ser seguido, um país em que criava coisas. Por quê? Porque ele queria ser o principal. E o Trump, ele foi começando a cortar isso, né? Talvez essa loucura dele esteja até levando ele para uma possível derrota em novembro, na eleição desse ano, de 2020. Porque ele está acabando, está minando a ideia imperialista que os Estados Unidos sempre teve. Agora ele saiu, né, de parceiro da OMS também, depois da pandemia, e a situação vai cada vez pior. E quanto a essa questão aqui da mudança climática, né, nos Estados Unidos ele sempre foi meio contra a retirada da produção industrial com gases de efeito estufa, sempre foi contra acabar com o desmatamento, mas a cada governo que muda, a situação vai mudando um pouquinho. Então, por exemplo, o governo anterior, Obama, ele era mais flexível, né? Ele conversava mais, ele tentava criar alternativas maiores. O governo Trump ele já é muito autoritário e muito destruidor. E isso trouxe consequências bem negativas para os Estados Unidos. A gente está vendo agora, como eu falei, na crise da pandemia. Os Estados Unidos ele não é mais a superpotência econômica que ele foi, ele já não é nem mais o líder imperialista que muitos seguiam, né? Muitos países até depois dessa pandemia meio que voltaram atrás na ajuda aos Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu sozinho da OMS, só saiu junto com o Brasil, né? O Brasil é que seguiu ele, mas os demais países continuaram afiliados à OMS, os demais países continuam afiliados ao G7. Então, os Estados Unidos está cada vez mais sozinho, né? Então, os Estados Unidos ele precisa trocar urgentemente o governo para poder voltar a ser a potência que um dia ele foi. Aqui tem a explicação, depois vocês deem uma lida, tá? O G20 o que é o G20? É um grupo constituído por ministros da economia e presidentes de bancos centrais dos 19 países da economia mais desenvolvida do mundo. Ou seja, você tem presença do G8 e mais algumas potências que são as potências em desenvolvimento, ou seja, aqueles países que estão crescendo economicamente. E aí a gente tem o exemplo do Brasil, do México, da China, Coreia do Sul, né, Índia, Indonésia. Então é o G8, que é o G7, que são os 7 países mais ricos, mais a Rússia, e mais 12 países extras, que aí a gente pode dar o exemplo do Sul, da Índia. E temos também Turquia, aqui. Qual é o objetivo desse? Favorecer a negociação econômica internacional entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, além de criar debates políticos globais promovendo o desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, essa cooperação que nós estamos tendo para descobrir a vacina entre as potências e mais os países em desenvolvimento. Por isso que tem essa vacina entre Inglaterra e Brasil, entre China e Brasil. Mas por que o Brasil? Porque o Brasil tem um alto desenvolvimento científico e tecnológico? Não. Infelizmente, porque o Brasil é onde tem a maior quantidade de pessoas com caso. É o país onde tem a maior quantidade de infectados e pessoas morrendo ainda. Por quê? Porque nós não assumimos o nosso papel nesse momento, que seria parar de andar, usar máscara, se precaver. Não, as pessoas continuam achando que é uma piada a doença. Então, por isso, resolveram fazer a vacina com o Brasil. Por quê? Fazendo a vacina com o país onde tem a maior quantidade de casos, maior quantidade de mortes ainda. O Brasil, a cada dia, tem mais de 1.000 mortos. E tem mais de 40 mil transmissões por dia.
tá? Isso eu tô falando hoje, dia 4 de julho, tá? Bem, nós tivemos uma reunião há pouco tempo, esse ano agora, em 2020, né, nesse período de pandemia, onde, infelizmente, o governo brasileiro não assumiu sua posição perante o cenário mundial, uma pena, tá? Mas nós temos tido, né, a cada momento, que é justamente para tentar fortalecer os acordos comerciais. Esse aqui é o mapa mundi político que vocês conhecem. E só para fechar, nós temos alguns índices que são muito importantes, que é o PIB, Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É as riquezas que o país ganha durante um ano. Esse PIB é que fez com que o Brasil, durante muitos anos, né, estivesse entre os 10 maiores economias do mundo. Só que o Brasil, desde o ano de 2018, ele tem cada vez caído mais e mais e mais economicamente, e isso faz com que a gente saia dentre as 10 potências econômicas. O que seriam as riquezas do Brasil? As produções agrícolas, industriais, tá? E nós temos um outro índice, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, onde vê a questão social. Quanto à questão social, o Brasil está abaixo, né? O Brasil sempre está na posição 72, 73, 77. Por quê? O Índice de Desenvolvimento Econômico vê a taxa de alfabetização. O que é a taxa de alfabetização? É um índice que vê a escolaridade da população. O índice de escolaridade do Brasil, ele está entre um dos mais baixos, infelizmente. Outra taxa que vê a renda per capita, ou seja, o salário da população. Todo mundo sabe que os salários brasileiros estão entre os piores, principalmente porque aqui você tem muita concentração de renda. Uma minoria que tem muito lucro e a maioria da população que tem que trabalhar em troca de um salário mínimo miserável, né? E hoje em dia nós temos uma taxa de desemprego cada vez maior e maior, tá? E por último nós temos a expectativa de vida, que é aí que o Brasil tem uma expectativa melhor, que é a esperança de vida, que no Brasil está na casa dos 70 e poucos anos. Então o índice de desenvolvimento humano brasileiro, ele é o médio, tá? Justamente porque a nível social o Brasil está entre os piores. Gente, obrigada pela audiência de vocês, né? Espero que a gente possa se ver em breve. Não tentem forçar o retorno, porque esse forçar de retorno ele atrapalha mais do que ajuda, né? Nós precisamos, nesse momento, ficar em casa para nos cuidar, tá? Usem máscara, usem álcool em gel, evitem aglomerações, é o máximo que a gente pode fazer nesse momento, e no momento certo nós voltaremos à nossa atividade. Um abraço a todos e até breve.